Imagina o seguinte, você tem 10 anos, joga bola todos os dias. Seu pai filma cada gol, posta no YouTube. Um dos maiores clubes do Brasil vê o seu vídeo, te chama para testes, paga suas viagens por 3 anos. E quando finalmente chega a grande oportunidade, dizem não. Dispensado, rejeitado, porta fechada. Agora imagina que menos de 10 anos depois, esse mesmo garoto é vendido por 400 milhões de reais, estreia no Real Madrid e chega à seleção brasileira, como a grande esperança da Copa do Mundo. Essa história não é ficção. Aconteceu com um menino chamado Endrick Felipe Moreira de Souza. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Mas antes, um pedido rápido. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, deixa o like também, porque isso ajuda demais o Aleatório Necessário a continuar trazendo histórias que inspiram e provocam reflexão. Agora sim, vamos nessa. Endrick nasceu em 2006, em Taguatinga, no Distrito Federal. Cresceu em Valparaíso, de Goiás, numa família simples, onde o dinheiro era curto, mas o amor pelo futebol sobrava. Para ele, a bola nunca foi só a brincadeira de infância. Desde cedo virou um sonho, um refúgio e a possibilidade real de mudar a vida de quem estava do seu lado. Com 4 anos de idade, Endrick já mostrava um talento fora do normal. E o pai, Douglas, fez algo que na época parecia apenas o orgulho de um pai coruja, mas que mudaria tudo. Começou a filmar gols do filho e postar no YouTube. Foi ali, naquelas imagens caseiras, que a história de Endrick começou a ganhar atração. O São Paulo assistiu aos vídeos, gostou do que viu. Por 3 anos, o clube custeou as viagens da família até Cotia, onde ficava o centro de formação. Eram horas de estrada, sacrifício e esperança. Aos 10 anos, veio a proposta oficial. Vaga na base do clube e uma ajuda de custo de R$150 por mês. Mas o pai do Endrick pediu mais. Ele não queria luxo, ele queria dignidade, pediu aluguel de uma casa, um emprego para sustentar a família, para que todos pudessem se mudar juntos e acompanhar o menino de perto. São Paulo recusou, Endrick foi dispensado. Tem uma reflexão que define momentos assim. Tem porta que fecha só para abrir uma melhor depois. O pai não desanimou, continuou postando os vídeos e agora outros clubes grandes começaram a olhar com atenção. Flamengo, Santos e outros gigantes demonstraram interesse, mas foi o Palmeiras quem topou o pacote completo. Moradia para a família, emprego para o pai e estabilidade para o menino poder jogar. A família se mudou para São Paulo e Endrick entrou na base do Verdão. E o que aconteceu nos 5 anos seguintes? Foi um absurdo. 161 gols em 188 jogos. Furou a fila em quase todas as categorias. Ele não era apenas uma promessa, era uma força da natureza. Em 2022, com apenas 16 anos, estreou no profissional. Fez gols importantes, conquistou títulos e mostrou que não era a aposta para o futuro. Era um jogador para o presente. Ainda em 2022, o Real Madrid fechou a contratação. 400 milhões de reais, a segunda maior negociação da história do futebol brasileiro. O garoto rejeitado 10 anos atrás acabava de se tornar uma joia mundial. Endrick chegou no Real Madrid em 2024, recém-completado os 18 anos. A estreia parecia coisa de cinema. 10 minutos em campo, gol. Tornou-se o estrangeiro mais jovem a marcar na estreia da La Liga em
toda a história do campeonato. Mas o futebol, como a vida, não é linear. Na temporada seguinte, Endrick encontrou um cenário dificílimo. O Real Madrid tinha um elenco recheado de estrelas. Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, jovens experientes, donos das posições. As oportunidades raramente apareciam. Ele entrava no fim do jogo, tinha pouco tempo para mostrar serviço. O clube entendeu que, para não estacionar, o melhor caminho era o empréstimo. Em meados de 2025, Endrick foi cedido para o Lyon, na França. E ali, longe dos holofotes de Madrid, ele voltou a render. No Lyon assumiu o protagonismo, teve minutos, fez gols, recuperou a confiança, lembrou ao mundo e a si mesmo porque um dia Real Madrid pagou tanto por ele. A pergunta que fica é, ele vai voltar para o Real Madrid? A resposta mais provável é sim. O clube não fez esse investimento para abandoná-lo. O empréstimo foi uma etapa, não um adeus. E se depender do que Endrick já mostrou na base e na seleção, a volta para Madrid é questão de tempo, de maturação. Agora em 2026, Endrick tem 19 anos e está sendo a sua primeira Copa do Mundo, não como coadjuvante, como uma das peças centrais da seleção brasileira. Nós, da torcida, depositamos nele uma expectativa que lembra outros tempos. O garoto que saiu de Valparaíso de Goiás, rejeitado pelo São Paulo, dispensado quando a família só pedia uma chance digna, agora veste a camisa mais pesada do mundo, na maior competição do planeta. E não é exagero dizer que ele carrega uma nação. E de verdade, o que a gente pode aprender com a história do Endrick? A história do Endrick é sobre futebol? É, mas é sobre muito mais também. É sobre um pai que não desistiu, sobre um não que doeu, mas não definiu. Tem gente que vai dizer não para você, para o seu filho, para o seu projeto, para o seu sonho. E esse não pode doer como uma porta batendo na cara. Mas a história do Endrick mostra que esse não define onde você vai chegar. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá e ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou para mim, pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. São Paulo disse não. E olha hoje, talvez aquele tenha sido o maior sim que a vida poderia ter dado para ele. Se uma porta fecha, não se desespere. Às vezes ela só está fechando para que uma muito maior possa se abrir. O menino rejeitado virou joia mundial. O garoto humilde virou esperança para um país. E a Copa do Mundo de 2026 está aí para provar que nenhum sonho é grande demais quando existe fé, trabalho e gente que acredita junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se essa história te inspirou, compartilha com alguém que precisa ouvir que um não é o fim. Deixa aqui nos comentários qual é a porta fechada que no fim das contas mudou a sua vida para melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Vai, Brasil!